Aula 6, laços ou loops, do tipo while. Bom, aqui a gente vai ter a introdução aos laços de repetição. Vamos começar com a estrutura do tipo while. Aqui eu coloquei para medida de comparação as duas estruturas em formato de fluxograma para a gente entender bem a diferença entre eles. Do lado esquerdo, a gente vai ter uma estrutura do tipo if-else. Então, o nosso fluxo de programa vem até aqui, onde vai encontrar uma bifurcação, uma condição, uma pergunta que precisa ser respondida. E dependendo da resposta a essa pergunta, se for verdadeira, a gente vai seguir por um caminho onde vai ter uma quantidade de comandos aqui. Ou se a resposta for falsa, a gente vai seguir pelo outro caminho, realizando alguns outros comandos. No final, independente de qual dos caminhos for seguido, o caminho volta a entroncar e continua a execução do programa daqui em diante. No caso de uma estrutura de repetição, um laço de repetição ou um loop, no caso de um loop a gente tem uma estrutura que volta, que o fluxo do programa volta para um ponto anterior. Então você vem o programa executando de cima para baixo, vai chegar uma situação, um ponto onde uma pergunta vai ser feita. Se a resposta a essa pergunta for verdadeira, você vai executar um comando, uma ação, e aí você volta de novo para o início, perguntando novamente a respeito da situação. Se a resposta continuar assim, uma outra ação, uma mesma ação vai ser feita novamente, e aí você fica literalmente preso dentro desse laço aqui. Por isso que a gente chama de loop. A partir do momento que a resposta a essa pergunta é não, então a gente sai desse laço de repetição e continua a execução do nosso programa. Então a próxima pergunta seria: como é que eu faço isso em C? Bom, em linguagem C, a estrutura mais simples de sintaxe do while é essa aqui. Então você vai ter escrito while aqui, abre parênteses, aqui você vai colocar um condicional. Então você vai poder testar se alguém é maior que alguém, se é menor, se é igual, se é diferente. Você pode construir uma estrutura mais complexa usando os conectores lógicos e ou. E aí você abre chave e fecha chave. Pronto. O que tiver escrito aqui dentro vai ser executado enquanto essa condição for verdadeira. Então, enquanto essa condição é verdadeira, você entra aqui dentro, vai executando todos os comandos que tem aqui dentro. Quando chegar no último comando dentro dessa estrutura das chaves, você volta aqui para cima, pergunta de novo. Se a resposta a essa pergunta continuar verdadeira, você volta para o início, continua a executar linha a linha. No final você volta de novo, até chegar um momento em que, quando você voltar, essa condição aqui vai dar falso e ele não entra mais. Ele vai saltar para fora da estrutura de chave e continuar a execução do seu programa a partir daqui. Bom, então vamos começar então com o primeiro exemplo. Então esse é o tipo de situação onde você realmente precisa usar um laço de repetição. Então vamos entender bem o que está escrito aqui. Desenvolva um programa em que o usuário tenha que adivinhar um número de 0 a 9. Sempre que o usuário errar, uma mensagem deve avisá-lo que ele errou e uma nova chance deve ser dada a ele. O programa só deve terminar quando o usuário acertar o número. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente vai rodar um programa, o usuário vai ter que adivinhar um número entre 0 e 9. E ele vai tentando, vai tentando e na medida que ele vai errando, ele vai tendo uma nova chance. Perceba que aqui não existe uma quantidade limite de vezes que o usuário pode tentar. Ele pode passar a vida toda tentando. Os números são de 0 a 9, mas nada impede que o usuário erre repetindo o mesmo número errado. Então, como é que a gente conseguiria, ou tentaria pelo menos, desenvolver isso com os conhecimentos que a gente tem até agora? Com as estruturas que a gente viu de while, de if, else e switch. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Se eu fosse construir uma estrutura desse tipo, como é que eu faria com o if-else? Eu ia ter que fazer assim, né? Biblioteca padrão de entrada e saída, função principal. Aí eu criaria uma variável chamada senha. Nesse caso eu gostaria que a senha fosse 5.
Então 5 seria o número que eu espero que o usuário digitasse. Eu crio também uma variável chamada num, que é a variável que vai guardar a senha que o usuário está digitando. E aí eu ia colocar aqui printf, digite o número de 0 a 9. Aqui era para ser um 0, eu botei um 1, não sei porquê. E aí eu coloquei aqui scanf, porcentagem D é comercial num. Pronto. Então aqui o usuário ia digitar pela primeira vez, a primeira tentativa dele. E aí eu ia construir a estrutura do tipo if aqui. Se num é igual senha, ou seja, veja só. Nesse caso eu estou usando um operador lógico de igualdade. Veja que igual tem uma função diferente do simplesmente igual em linguagem C. Em linguagem C, o símbolo de igual é o símbolo usado para atribuição. Você está dizendo, na verdade, que o valor 5 está sendo copiado para dentro de senha, e não que os dois são iguais. Aqui não. Aqui eu estou usando igual. Esse é um teste de igualdade. Eu estou dizendo se num é igual a senha. Então, se isso for verdade, eu vou printar na tela, acertou, e return 0 vai fazer com que o meu programa finalize. Se não for, aí o que é que eu vou escrever? Errou, tente novamente. Se eu estou dando uma nova chance para o usuário, eu vou ter que colocar de novo, digite o número de 0 a 9. E vou ter que pedir que ele digite a senha de novo. Quando ele digitar a senha, eu vou ter que testar se num é igual a senha. Se isso for verdade, eu vou printar acertou. E vou retornar 0 para a função main, fazendo com que a função finalize. Se não, eu vou usar a função printf para escrever errou, tente novamente. E aí, ó, reticências. Quantas vezes eu ia ter que colocar isso no meu código? Bom, como eu não sei quantas vezes o usuário vai errar, assumindo que ele pode realmente passar muito tempo errando, eu não tenho a menor ideia de quantas vezes eu vou ter que escrever isso aqui. Quer dizer que o meu programa é impossível. Eu não posso ter um código infinito. Como é que eu resolvo isso? Exatamente um laço de repetição. Porque sem um laço de repetição, isso é impossível de fazer. Então, vamos tentar uma outra abordagem. Vamos utilizar a estrutura do tipo while que a gente acabou de ver. Então, vamos lá. Como eu faria isso com o loop do tipo while? Vamos lá. Então, eu tenho aqui a mesma coisa, int main, senha e num. Aí eu tenho aqui printf, digite o número de 0 a 9. Porcentagem D é comercial num. Aí veja só, vocês devem lembrar da estrutura while que a condição de repetição tem a ver com a resposta verdadeira. Então, vamos pensar aqui. Qual é a condição para eu manter o laço de repetição funcionando? A condição é, enquanto o usuário estiver errando, eu vou repetindo. Então, o teste que eu vou ter que fazer não é se num é igual a 100, eu tenho que testar se é diferente, porque é justamente se for diferente, é que eu vou continuar repetindo. E aí, quando isso for falso, ou seja, quando num for igual a senha, automaticamente eu pulo fora do meu laço de repetição. Então vamos lá, vamos entender aqui. Está escrito enquanto num for diferente da senha, lembrando que o usuário acabou de digitar num aqui, então ele já fez a primeira tentativa dele. Aí eu coloco printf errou, tente novamente. Aí depois eu coloco um outro printf, digite o número de 0 a 9. E aí eu coloco um scanf, porcentagem D é comercial num. Depois que ele digitar isso aqui, ele vai fazer a segunda tentativa. Quando ele fizer a segunda tentativa, o laço do tipo while vai fazer com que eu volte aqui para cima, porque é um laço de repetição. Então, quando eu voltar aqui para cima, eu vou testar já senha com o número que ele acabou de digitar, que já é o valor novo. Então, uma vez que eu já tenho o valor novo, eu posso testar já de novo. Se não bater a senha, eu vou printar errou, tente novamente, digite o número de 0 a 9 e dou uma nova tentativa para ele poder digitar. E aí volta aqui para cima.
Vamos rezar que em um momento certo lá qualquer, o usuário finalmente consiga acertar. Então, quando eu subir, eu vou encontrar aqui num igual a senha, isso aqui vai dar falso, e aí eu vou pular para fora do laço. Quando eu sair do laço de repetição, eu vou ter um comando printf dizendo acertou. E pronto, aí acabou meu programa. Então, dessa maneira, eu vou poder fazer o usuário ficar preso aqui dentro quantas vezes forem necessárias, sem precisar ter que escrever um código infinito. Então, dessa maneira, é a maneira correta de se resolver esse tipo de problema. Agora, vamos tentar encontrar um outro problema que talvez seja um pouco mais complexo. Como é que a gente faz para vencer um ser místico que governa a dimensão negra? Resposta: um simples loop deve resolver. Então vamos ver aqui como é que o Doutor Estranho fez para resolver o problema dele usando um laço de repetição. Dormammu, eu vim barganhar. Você veio morrer. Dormammu, eu vim barganhar. Este é o tempo. Um eterno loop de tempo. Dormammu, eu vim barganhar. Você devia ter roubado o livro por inteiro, porque nos feitiços, os alertas sempre ficam depois. Bom, então depois da gente ver um exemplo prático de laço de repetição, vamos ver aqui o segundo exemplo. No segundo exemplo, desenvolva um programa em que o usuário digite um número inteiro positivo. O programa deve mostrar todos os números inteiros de 0 até o número digitado pelo usuário. Bom, já voltamos aqui para o Replit. Então vamos começar a desenvolver o nosso exemplozinho aqui. Então o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, de maneira parecida com o exercício anterior, de duas variáveis. A gente vai precisar de uma variável que vai guardar a escolha do usuário e uma outra variável que vai assumir os valores de 0 até o número que o usuário queria. Então vamos lá. Vamos criar aqui primeiro então uma variável que eu vou chamar de max, que vai ser o maior valor, e um outro valor que eu vou chamar de agora, que vai ser o valor corrente. O valor de agora sempre vai iniciar com um valor igual a 0, porque é o valor que vai aparecer lá da primeira vez. Aqui na função printf, eu vou colocar o pedir para o usuário digitar o número. Digite um número inteiro positivo. Pronto, beleza. Scanf. Porcentagem D é comercial max. Pronto, beleza? Então vamos lá construir a nossa estrutura. Então vai ser, qual é a condição para que eu continue repetindo a estrutura de mostrar números na tela? A condição vai ser, enquanto max for maior ou igual ao número de agora, eu vou continuar repetindo as coisas aqui dentro. Então eu vou colocar printf porcentagem D barra N agora. E depois eu preciso fazer com que o valor de agora seja incrementado em mais 1. Justamente para fazer com que os números vão de 0 crescendo de 1 em 1 até chegar em max. Então eu vou dizer que agora vai receber um novo valor. O novo valor de agora vai ser o valor de agora mais 1. Pronto. Então, quando essa estrutura foi iniciada, o valor de agora vai gradativamente aumentando, sendo incrementado de 1 em 1.
Então vai chegar um momento que o valor de agora vai se igualar ao valor de max, que é o valor digitado pelo usuário. Nessa condição, eu ainda entro aqui dentro do laço, ainda vou printar o valor de agora, vou incrementar em mais 1, e quando isso acontecer, o valor de agora vai passar o valor de max. Quando eu subir aqui, vai dar falso e eu finalmente saio aqui finalizando o meu programa. Vamos rodar aqui para ver se vai funcionar direitinho. Digite um número inteiro positivo. Então eu vou colocar, por exemplo, 15. Pronto. E aqui em cima, espero que todo mundo consiga ver. Eu tenho os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o número 15. Do jeito que eu gostaria que funcionasse. No exemplo 3, o exercício pede: desenvolva um programa que mostre a tabuada de um número inteiro positivo. O usuário deve digitar o número da tabuada e o maior valor que deve ser multiplicado na tabela. Estamos aqui com o terceiro exemplo para a gente fazer. Então, nesse caso, a gente tem um exemplo que é um pouquinho mais elaborado, sempre tentando aumentar o nível de complexidade gradativamente. Então, desenvolva um programa que mostre uma tabuada. Então, a gente vai ter, na verdade, duas configurações que a gente vai precisar guardar. Então, são duas informações: a tabuada e qual é o maior número que vai ser multiplicado nessa tabuada. Então, por exemplo, o usuário pode escolher a tabuada do 5. E ele gostaria que o maior número a ser multiplicado fosse 7. Então, a nossa tabela ia começar com 5 vezes 0, depois 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, até o 5 vezes 7, que é o que o usuário quer. E o nosso programa é flexível o suficiente para pedir, por exemplo, a tabuada do 20 até o 500, por exemplo. Então, vamos começar a desenvolver. Então, a gente vai precisar, nesse caso aqui, de 3 variáveis. A gente vai precisar de uma variável tabuada, a gente vai precisar de max e o valor. Eu vou tentar seguir a mesma ideia do programa anterior, eu vou chamar de agora, que vai ser o valor corrente, que vai ser utilizado para ser incrementado para gerar cada um das linhas da minha tabela da tabuada. E aí, nesse exemplo, eu estou assumindo que toda linha começa com a multiplicação por zero. Então, agora vai começar com o valor inicial igual a zero. Beleza. Então, depois disso, a gente vai precisar de pedir ao usuário que ele digite as duas informações. Então, vou pedir a ele: digite o valor da tabuada e o maior valor a ser multiplicado. Vou colocar aqui um scanf, porcentagem D, e aí no caso eu vou usar comercial tabuada, vírgula, comercial max. Pronto, aqui está. Então agora a gente pode começar a construir o laço de repetição. Então a gente pode usar a mesma lógica do exercício anterior, usando um operador lógico, justamente para descobrir quantas vezes a gente vai precisar rodar. A gente vai precisar fazer com que o valor de agora vá incrementando de 0 até chegar em max. E aí, quando ele for querer passar do valor de max, aí a gente finaliza o nosso laço de repetição. Enquanto eu não chegar no max, eu quero ter printado já na tela para o usuário todos os valores intermediários entre 0 e max, fazendo com que a tabela apareça toda bonitinha, bem bonitinha, do jeito que a gente quer. Então vamos lá. Então vamos construir um laço de repetição do tipo while. Então vai ser: enquanto o valor de agora for menor ou igual a max, o que é que eu preciso fazer? Preciso printar na tela. Vai ser o que? Vai ser a tabuada, porcentagem D. Aí eu vou colocar um X maiúsculo para dizer que é uma multiplicação. Depois vai vir o valor de agora, que nesse caso inicial vai ser igual a zero, vai ser a primeira multiplicação. Então eu vou inserir um outro porcentagem D aqui. Depois eu vou dizer que essa multiplicação vai ser igual a um outro resultado decimal,
que eu vou colocar a porcentagem D aqui e um barra N para quebrar a linha. Então agora eu vou precisar saber quais são as variáveis que eu vou colocar em cada um dos lugares. Então no caso a primeira, eu estou escolhendo usar a tabuada. Então tabuada nesse caso vai ser o primeiro elemento, ele vai entrar exatamente na primeira referência à porcentagem D aqui. Esse segundo aqui vai ser responsável por mostrar o valor que eu estou multiplicando agora nesse momento. Então vai ser o de agora. E agora eu vou digitar o terceiro, que é esse aqui, que é exatamente o resultado da multiplicação dos dois. Que vai ser o quê? Vai ser tabuada vezes, aí no caso eu tenho que usar o símbolo de multiplicação mesmo, agora. Pronto, aí está. E aí, antes de ir embora, antes de perguntar novamente o valor de agora, eu preciso incrementar o valor de agora, porque senão eu vou multiplicar por zero a vida toda. Então eu vou dizer que agora recebe agora mais um. Pronto. Então, desse jeito aqui, deve aparecer alguma coisa bonitinha, parecida com a tabuada para mim. Vou puxar agora aqui a barrinha e agora a gente vai poder ver funcionando. Vamos lá, eu quero a tabuada, por exemplo, do 7. E eu quero que o maior valor a ser multiplicado seja o 20. Pronto, aí está. Eu acabei de gerar toda a tabuada do 7. Em vez de ir até o 10, ele está indo até o 20 do jeito que eu pedi. Sempre começando com as multiplicações por zero. Isso é tudo por hoje. Até a próxima.